Se você está vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí para fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Bom dia, Roberto. Já parou para pensar que o Shanks foi para Mar de Oz e não libertou nenhum escravo? Mas enfim, vocês não estão aqui para escutar essas groselhas, vocês estão aqui para ver a análise do capítulo, então vamos começar. Como eu sempre... Ah, e sim, bebam água. Como eu sempre gosto de mostrar, a toque da Shonen Jump. Como eu já cansei de explicar e agora a namorada do Hachi está assistindo, nós só estamos aqui hoje por causa do sistema de classificação desta revista, literalmente. Como é que funciona? Tem a Shonen Jump, para quem não sabe o que é a Shonen Jump. Deixa eu ver aqui, Printed Version. Vamos ver se eu tenho uma imagem aqui para vocês verem. Não é boa bastante, não é boa bastante, não é boa bastante. Esta é boa bastante. Este é um exemplo da Shonen Jump. Ela é enorme. Algumas versões têm mais de 500 páginas. Ela é dessa grossura, parecida com uma lista telefônica, se é que algum de vocês sabe que é uma lista telefônica, né? Era uma coisa completamente insana, onde as pessoas colocavam não somente os seus números, mas os seus nomes completos e endereços. Sim, havia o endereço das pessoas. Isso ia dar certo em 2025? Obviamente que não. Mas era assim. E a Shonen Jump é assim. Dentro da Shonen Jump vai um questionário onde você pode escolher as suas 3 séries favoritas. E você escolhe a minha primeira favorita, obviamente One Piece, e depois você coloca as outras. As mais bem ranqueadas ficam no topo da revista. E as menos ranqueadas ficam no fundo. E normalmente, com 99,9% de certeza, elas serão canceladas. Ah, mas tem exceção de blá blá blá. Eu não vou entrar nesse método, eu já cansei de explicar, acredita quem quiser, blá blá blá. Mas de qualquer forma, a classificação não é a desta semana, obviamente, porque não dá tempo de receber todos os questionários em uma semana. Então não é nem a desta semana, porque ninguém leu ainda, e nem a da semana passada. É a de 8 semanas atrás. Tudo bem? Ou 2 meses atrás. Assim sendo, a capa, o kantou kara, é Witch Watch. Então, quem ganha a capa e a página colorida de abertura não ganha a primeira posição, não é ranqueado, tá? Então nós temos todos os demais. Obviamente quem ficou em primeiro assim sendo foi Madano Ichi, depois One Piece, depois a Uno Hako. Hachi, assista o Uno Hako com a sua namorada, é bem bonitinho. Tem um monte de Sakuga legal pra você, se você não viu ainda. Enfim, é o Hong Kong pra você assistir com a gata. Ou com o gato, sem preconceitos, né? Depois a gente tem Kagurabachi, Nigejosu no Akagami, Sakamoto Days e assim sucessivamente. Todas as outras irrelevâncias, ninguém se importa, mas eu gosto muito de Bokuto Roboko. Inclusive a gente vai ter o anime de Bokuto Roboko e a dubladora do Roboko vai ser a mesma dubladora do Luffy, tá? Assim como a Turbo Babá em Dandadan também teve a dubladora do Luffy como escolhida, tá? Enfim, nada disso interessa, o que interessa pra gente é a palavra de Deus! Deus! Sim. Capítulo 1144 de One Piece. Senshi no Jikan. Ou A Hora do Guerreiro. Senshi é guerreiro. Tudo bem? Uninoko Yamato no Koinaridai-san é a peregrinação de Yamato, filho do demônio, representando o esplendor da colheita do outro, bababá. Taiko no Minatomo Musume Tachi no Kaiho. Libertando, né, o Minatomo e as meninas, é isso? Ok. Não confundir esse Minatomo, que é o de Wano, com o Minatomo do East Blue. São 2 personagens com o mesmo nome, mas tem uma diferença. Vocês sabem disso, não sabem? Minatomo, One Piece. Para quem não sabe o que significa Minatomo, Minato significa porto. Roberto, o nome do personagem de Naruto significa porto? Não sei, tem que ver o kanji. Se for kanji de porto, é. Mas normalmente Minato significa porto. E Tomo vem de Tomodachi. Então significa o amigo do porto, ou o companheiro do porto. Por quê? Porque ele é um carpinteiro, muito provavelmente naval também. Afinal, em um ano a gente tem vários portos. Mas, como eu expliquei, tem 2 personagens com esse nome. O do East Blue e o de Wano. Qual é a diferença do nome? Nenhuma. Na pronúncia. Mas na escrita tem diferença. E eu vou mostrar para vocês
Por que que isto é importante? Tá? Normalmente os personagens de One Piece têm nomes escritos em katakana ou hiragana. Por quê? Porque One Piece é um mangá feito para crianças. Elas precisam saber o que está escrito. E quando não sabem, a gente tem os furiganas, que eles indicam a leitura do que os kanjis querem dizer. Tudo bem? Neste caso daqui, do Minatomo-san, a gente sabe que é o do East Blue porque o nome dele está escrito em hiragana. Só que o Minatomo de Wano tem o nome escrito, como a grande maioria dos personagens de Wano, em kanji. Entendeu? E é por isso que a gente sabe que este Minatomo é este Minatomo. Por quê? Porque o nome dele está escrito em kanji. Não sei se vai dar pra ver, né? Vocês sabem a qualidade do site é meio ruim, mas é o que está escrito aqui. Tudo bem? Vou falar em Ono Hako, acabou de sair capítulo da Manga Plus. Perfeito, então vamos lá ler. Legal? Tudo bem? Enfim, a história de capas aparentemente só quer dizer isto, porque a gente está numa fase de transição. Muito provavelmente vai acontecer uma coisa interessante no próximo capítulo, mas a ver. Desta vez eu não vou perder tanto tempo na capa. Não acho que, por enquanto, tem alguma coisa a mais pra gente discutir. Vamos pro capítulo? Então vamos embora. Esta página a gente já viu, eu já comentei lá no Twitter, porque sempre um dia antes, 2 dias antes, depende da semana, a Shueisha libera a primeira página dos capítulos de todas as séries da Shonen Jump e de algumas outras revistas para servir de hype para as pessoas verem o que o capítulo vai falar, tá? E eu comentei que este local aqui, muito provavelmente é uma referência a Laputa. Vocês sabem o que é Laputa? É um filme do estúdio Ghibli, que teve toda a controvérsia essa semana, da IA, blá 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 blá, vocês estão cansados de saber. Tem inúmeras outras referências em One Piece a este filme. Os Poneglyphs, a Arc Maxim do Enel, Onigashima voando, que é literalmente um castelo no céu, e assim sucessivamente. Assistam o filme, e se vocês quiserem, e alguém pedir pelo LivePix, a gente assiste em live pra gente ver todas as referências ao One Piece. É um filme antigo, mas must watch. Tem que assistir. Tudo bem? Enfim. Então vamos para a segunda página. Obviamente eu não li o capítulo, eu não sei o que acontece, não tomo spoilers, eu bloqueio todo mundo que me dá spoilers, não tem conversa. Então vamos lá? A Lilith está falando, oi Frank, eu comi no. Oi Frank, né? Que bom que você achou a gente. Frank. É tão legal ver a Bonnie animada. Ela agora é verdadeiramente uma criança, né? Ela não tem mais as preocupações, o peso e a ansiedade que ela tinha de libertar o pai, né? Agora ela pode realmente ser a criança que ela sempre foi, né? Que ela nunca pôde ser. Também é uma música muito boa do Patinco. Pantinco não. Não é Patinco, mas tudo bem. Enfim, Lilith, Bonnie, Nanistendao Marakokode. O que vocês estão fazendo aqui? Mayoi Konda. A gente se perdeu. Mitsukete kurete arigato. Obrigado por encontrar a gente. Tensai mo michi no wa yoe no ka. Acho que até gênios se perdem. Tensai é gênio, né? Já. Até yokatta saki doko kara keihou ga kikoete nara mori wa kiken kamo. Realmente. Shikashi. Odoroita konoshisetsu. Mas esse lugar é realmente incrível. Karukumitsu motemo 3000 nen ijou. Esse lugar tem 3.000 anos? 3.000? Isso reescreve a timeline de One Piece inteira. Peraí. Isso aqui é importante. Bem importante. One Piece World Timeline. Se vocês não sabem, na live é bem dinâmica, tá? Pra quem nunca assistiu. A gente faz essas pausas e a gente começa a fazer correlações com tudo que acontece em One Piece. Porque eu já cansei de falar. Tudo em One Piece está conectado. Nada disso é dito por acaso. Pode ter certeza. Então aqui a gente tem a World Timeline de One Piece. Todos os eventos que aconteceram na história e que tem uma data fixa estão catalogados aqui, tá? Aqui tem a Era do Céu, Age of Heaven, Age of Heaven, Age of Heaven. E tem aqui, ó. Tudo que a gente sabe de tanto tempo atrás, foi há 5.000 anos atrás, a árvore do conhecimento foi plantada pelo antigo povo em Ohara. É a parte mais antiga que a gente sabe, tá? Depois, 4.000 anos atrás, o Palácio de Alubarna foi construído. E aqui entra esse local.
This is the possible beginning of the age of the sea circle. A era do círculo do mar. Então, este local, esse robô, aquele laboratório, eu não sei, entra aqui. E isto significa que pela primeira vez, nós temos confirmação de tecnologia muito antes do século perdido. Muito antes. Mais de 3 vezes antes. Porque o século perdido é 800 anos atrás. Então, 3 vezes 800 são 2.400 anos atrás. Então, isso foi há 3.000 anos atrás. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Essa informação é importante. Tá? E eu acho, se não me falha a memória, que isto é uma referência ao capítulo 44. A gente não tá no capítulo 1044? É. Qual é o nome do capítulo 44 de One Piece? 3 cozinheiros. 3 cozinheiros, 3.000 anos. Roberto, você está completamente viajando. Não. Oda Sensei, isso já é provado, comprovado, o fandom japonês já sabe, todo mundo sabe que Oda Sensei pega pequenas referências aos capítulos passados quando ele vai escrever os mais recentes. Tá? Tudo bem? Então bora. O que mais está acontecendo aqui? Os outros que? Sanzenga Dondake Mukashi ka Nenten no ka. Como algo tão antigo assim pode existir, né? Soremo hitei dekinai. Não tem como a gente negar isso. Jitsu wa Elbaf ni mo kore ga nan no tatemono nanoka tsudawatte nai nda. Nem mesmo as pessoas de Elbaf sabem dizer o que é esse prédio. Tatemono é prédio, né? Tá. Seria Kenkyu no shinakai ga aru no washi koko ni sumou kana. Mayou kara yametoke. Tonikaku oremo nakai. Eu também vou entrar dentro, né? Então, a Lilith tá falando que é incrível, o local e tudo mais. Muito obrigado, Milgras. Valeu mesmo. O Frank tá falando, Tonikaku oremo nakai. Eu também vou entrar. E na mesma hora que o Frank fala que vai entrar, ele é interrompido. Se ele é interrompido é porque tem alguma coisa importante dentro. Talvez seja interessante pro Frank, tecnologia. Enfim, aí a Lilith grita, Gya! Nandayo, Bonnie. Ela fala, Gya, o que é isso, Bonnie? O Shiro atrás da gente. Tankairuzo. Apareceu um monstro. O Atashi no Koaimono. O que eu tenho medo. Essa é uma referência ao nome do capítulo passado, né? Kaminari. Eu tenho medo de raios. E o Kaminari está escrito com uma fonte que é literalmente uma criança desenhando. Eu não sei se vocês conseguem ver porque o chat está bem na frente. Eu vou botar aqui do lado só para vocês verem. Ó. Tá vendo aqui? É literalmente uma criança desenhando, né? Escrevendo, por assim dizer. E podem ver que está literalmente escrito com katakanas, com hiraganas, né? Com kanas. Por quê? Porque crianças não sabem usar kanji. E é literalmente também por esse motivo que aqui em cima não tem kanji nenhum, tá? É literalmente uma referência às crianças. Porque o poder veio do pesadelo das crianças, do que elas têm medo, tá? Então eu imagino que os outros também vão ser mostrados, né? Mostrou esse? O Erbafu Shimpino Tochio. Shimpi. O bafo realmente é cheio de mistérios, mas Shimpi. Eu sei o que você fez aqui, Oda Sensei. Shimpi. Deixa eu tirar isso aqui da frente que tá zoando a minha câmera. Presta atenção. O Frank aqui usa o termo Shimpi. Porra, o chat tá... Eu vou botar o chat aqui hoje. Pronto. Prestem atenção. O Frank aqui usa o termo Shimpi. E Shimpi significa literalmente segredo. Mas o Frank poderia ter usado um outro termo que é muito mais comum para segredo, que é Himitsu. Vocês provavelmente já escutaram essa palavra, né? Himitsu significa mistério, segredo. Mas o Frank usou o termo Shimpi. E por que ele usou o termo Shimpi? Porque o termo Shimpi tem este kanji aqui.
E aí eu tenho que ficar movendo o chat pra lá e pra cá. Uma raiva danada isso. Shimp tem este kanji aqui. E o que significa este kanji? Eu já expliquei várias vezes. Você já deve ter japonês suficiente para entender o que é isso. Deus! Exatamente. Esse é o kanji de Deus. E como eu já expliquei também antes, este kanji pode ser quebrado entre os radicais. Ne, ro, na. Obviamente, esta é uma referência a imu. Sim. Sim. Entenderam? E é por isso que esses pequenos detalhes são importantes. Roberto, qual é a diferença entre Shimp e Himitsu? Nenhuma. Nenhuma. O uso pode ser diferente dependendo da situação, mas a tradução vai ser sempre a mesma, mistério ou segredo. Só que utilizando especificamente este termo, Oda Sensei faz questão de dizer: isto é algo causado por Imu. E foi. Afinal, foi provavelmente ele ou os subalternos deles que enviaram os cavaleiros de Deus para Elbaf. Não cavaleiros divinos, não cavaleiros sagrados. De Deus, literalmente Deus. Entenderam? Elbaf é cheia de mistérios. Só que isso não é um mistério. Isso não tem nada a ver com Elbaf. Isso foi causado pelos cavaleiros de Deus. Ok? Por isso que é importante ler no original. Se possível for. Enfim, Nishinamura, a vila do oeste. Boku no Koaimono. Temos diferença aqui. Outra coisa, cara, esse capítulo é uma aula de japonês para crianças. É literalmente uma aula de japonês para crianças. No capítulo passado, ou no retrasado, a professora, a Andy, não estava perguntando o que as crianças têm medo? E por que ela perguntou isso? Para fazer as crianças aprenderem a escrever o que elas têm medo. É muito mais fácil você aprender uma coisa que você gosta do que te assusta. E é literalmente o que o Oda Sensei está fazendo aqui. Porque é literalmente uma criança escrevendo. Roberto, você está completamente maluco. Não. Presta atenção. Aqui está escrito Watashi no Koaimono. Watashi significa eu. E aqui está escrito Boku no Koaimono, que também significa, Boku significa eu. Tem diferença? Tem. Tem diferença na tradução? Não. Mas tem diferença no original. Por quê? Porque eu já expliquei. Os pronomes em japonês são um pesadelo. Uma das partes mais difíceis de você entender japonês são os pronomes. Vou explicar por quê mais uma vez. Pronomes em japonês. Muito obrigado, Spice. Os pronomes em japonês são um pesadelo, porque eles podem depender ou variar por gênero, por posição social, por interação, por região, por período histórico e uma outra infinidade de outras coisas, inclusive vontade. Roberto, do que você está falando? Vocês têm alguma ideia de quantas formas diferentes existem de você em japonês? Pelo menos umas 30. E todas significam você? Todas. Todas. Aqui está. E aí, Pitel, seja bem-vindo. Formas diferentes de falar você. Ushi, watashi, ore, boku. Tem mais. Jibun, watashi, ware, waga, boku, como eu já expliquei, jibun, ore-sama, atai, atakishi, e assim sucessivamente. Oirá, ora, wate, shosei, e por aí vai. Anata, anta, enfim, aqui são vocês já. Entenderam? E quase todas essas formas aqui já foram usadas em One Piece. Quase todas. Seja pelos personagens normais, seja pelos personagens de Wano que falam de uma maneira mais formal, seja pelos gigantes, seja por personagens que, enfim, são um pouco mais desrespeitosos, enfim. Por exemplo, qual é a forma que o Luffy fala eu? Vocês sabem. É a fala que ele mais fala no mangá e no anime inteiro. Como é que ele fala eu? Vou dar uma dica. Ore, exatamente.
Por que ele fala mais ore? Kaizoku ni ore wa naru. No entanto, o Luffy, e talvez as pessoas nunca tenham explicado isso pra vocês, porque quando você fala ore wa kaizoku ni ore wa naru, significa, kaizoku ni ore wa naru é uma forma estranha de você falar que você vai ser o rei dos piratas. Por quê? Porque você está usando o ore, que é uma forma informal de se chamar a si mesmo, né, de você falar eu, normalmente usada por homens. Prestem atenção. Normalmente não significa que é regra, tá? Só que ao mesmo tempo o Luffy fala ore wa naru, que é eu vou me tornar. É uma flexão formal do verbo ser. Então não faz sentido você usar uma forma informal de se referir a si mesmo e depois você usar uma forma formal para flexionar o verbo. Isso soa como algo risível. Isso soa como algo que as pessoas não vão levar a sério. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. Você chega para alguém e fala assim, mano, eu me tornarei o rei dos piratas, parça. Isso soa muito estranho. Por quê? Porque você está falando mano. Você já está literalmente se referindo a si mesmo como uma forma informal, né? Com outra pessoa de uma maneira informal. Só que depois você faz o futuro com eu me tornarei. E ninguém fala assim. Você fala, eu me tornarei Hachu. Você fala assim, amor, eu te levarei para ver a live do Roberto. Ninguém fala isso. Vamos ver a live do Roberto? Vamos fazer tal coisa? Normalmente a flexão do futuro é feita com vamos. Entenderam? E é por isso que a fala do Luffy pega tanto, principalmente no original. Porque ela não faz sentido, né, numa estrutura formal ou informal de se dizer. Ok? Enfim, tudo isso eu estou falando para explicar a diferença desta fala para esta fala. Porque aqui está escrito Watashi no koaimono, tá? Muito provavelmente isto aqui é um medo de uma menina. Por quê? Porque normalmente o Watashi é utilizado para os dois. Só que como o Oda Sensei logo depois usa Boku, isto significa que isto daqui muito provavelmente é o medo de um menino. Entenderam? Entenderam? Temos certeza de que aqui é um menino ou uma menina? Não. Temos certeza de que aqui é um menino? Muito provavelmente sim. Muito provavelmente sim. Tudo bem? Então, isso daqui é literalmente uma aula de japonês. Literalmente. Tá bom? Então, beleza. Yoi o kimashite, buki o tore, Shinbou Subaru. Estão falando do Suval de Shoubou Subaru, né? É o Suval dos bombeiros. E Araretá, né? Foi derrotado. Draugor Tekoto Dayona. É um Draugor, né? Ele não consegue derrotar o bicho, né? Kodomo no Mousou to Lendo Shiterute. Então isso é o que as crianças têm medo. Doyu Wakeda. O que é que a gente faz, né? Doyu Wakeda. Yotachi wa shikiwoto te hoshi no misugire toireto. Onde estão o Dory? Onde é que estão os capitães, né? Eles estão falando do Dory e do Brog, né? É o Kashiratati, né? O Kashiratati tá falando do Dory e do Brog. Onde é que eles estão indo? Eles ainda estão no banheiro. Porque eles estavam passando mal, é isso? Que eles encheram a cara? Não tenho certeza, acho que é isso. Tanin to wa omoenai desu ka kyodai wa atashi. Quem diria que existe uma versão gigante de mim? Acho que é isso que ele tá falando. Yokujin tachi wo mura no subare. Então, ele tá falando que é pra eles resolverem. Oretachi mo issho ni tatakau zo. Nós também temos que lutar. Koichi sai no erbaf ni totemo chinji no yoja. Enfim, eles estão falando que vão ajudar, mas é que o bafo é muito grande. Dame da Coron. Não, Colon. Nande dayo. Oremo senshi da tatakau. Eu também sou um guerreiro, eu também posso lutar. Dame ni kimatsu tendaro. Eu já falei que não.
Orina Gyaban no Muscodazo. Eu sou filho de Gaban. Ah, Tsumari, Gyaban Jane. Ou seja, você não é o Gaban. Kodomo wa anzen na basho ni iroina. As crianças precisam ficar no lugar seguro. Ele só ficou assim, buf, aí ele caiu, né? Ijaru doshita musume. O que foi, mocinha? Hoshitenai koto ga aru no. Gomen. Tem uma coisa que eu não contei. Shironi no castelo, a Kagami ni Nitashinyusha. O Ruivo apareceu como invasor e Demonaku Tsuetu Futari desta. E os dois pareciam fortes. Hitori wa Kimi o Nanori o Kwatsukai. A outra usava um... Tá falando da Gunko, né? Tinha um poder estranho. Konoyo no Fushigi wa Mazu Akuma no Mi Tokangaeru no Kahai. E aí? Se as coisas são... Neste mundo, se acontecem coisas estranhas, muito provavelmente foi graças a uma Akuma no Mi. Yarera ga mishira no Genshu nara soitsura no Kanosei wa Kagai no. Então, muito provavelmente isso que aconteceu é o uso de uma habilidade, né? Kanosei, a possibilidade de... isso é uma possibilidade, né? De uma Akuma no Mi. Roberto, acha que tem algum segredo nessa fala do Jinbe? Acho, Spicy, porque... Boa tarde, Falco. Porque, se você reparar aqui, ó, ele tá falando Soitsura, né? Aquelas pessoas, tá no plural, então ele tá literalmente mencionando duas pessoas. Talvez ele saiba qual é o poder da Gunko, talvez ele já tenha visto, eu não sei. Lembram que o Jinbe foi preso porque ele se recusou a enfrentar o Barba Branca e Mary Joyce? O bafo tá parecendo um arco para time skip. Ele parece um arco de transição, assim como o Egghead foi, mas calma. Ele já estava em Mary, provavelmente. Meio filha das coisas estranhas mesmo. Não. Basicamente o que ele quis dizer é que se nesse mundo, se acontece uma coisa que você não consegue explicar, é muito provavelmente por causa de um poder, de uma Akuma no Mi. O Oda Sensei, inclusive, já falou isso antes. Ele falou que tudo em One Piece tem uma referência no mundo real, menos as Akuma no Mi. Sempre que algo estranho acontece, uma Akuma no Mi. Exatamente, essa é uma referência à fala do próprio Oda. Tá? Mas o que eu tô falando não é isso. O que eu tô falando é o seguinte, Quem prendeu o Jinbe em Impel Down quando ele se recusou a enfrentar o Barba Branca na Guerra dos Melhores? Quem? Quem fez isso? Quem? PP? Jinbe, você é louco, não compensa. Talvez tenham sido os Cavaleiros de Deus. Talvez tenha sido a Gunko. Não sabemos. Até hoje não foi revelado, se eu não me engano. Eu duvido muito que tenha sido um almirante, porque os almirantes estavam preocupados com o que aconteceria com a guerra. Eu duvido muito que a CP9 tivesse forças para enfrentar o Jinbe. Por quê? Porque ela não teve força para enfrentar o Luffy no Gear Second. Então, muito provavelmente, foi uma outra pessoa. E eu acho que nenhum dos Chichibukais tinha força suficiente para enfrentar o Jinbe. Talvez o do Flamingo, mas também não foi ele, porque ele também foi para a Guerra dos Melhores. Então, talvez tenha sido os Cavaleiros de Deus. Talvez. Eu sempre pensei que ele se entregou. Se ele tivesse se entregado, ele não estaria todo apanhado daquele jeito. Mas tem que ver, eu não lembro. Tem que ver. Enfim, eles estão falando... o que ele está falando aqui? Mugiwara no Ichimi, Ikai no Ningenzoku ga Tarimei Shinyu shite uru to Kunyu ni shirase yo Mitsuke shidai Hokoku. Tá. Ele tá falando pra que não são não é o bando do Chapéu de Palha os responsáveis, porque eles estão aqui, né, obviamente. Tataftari. E isso aqui basicamente quebrou toda a expectativa que as pessoas achavam que os gigantes iam ir contra o bando do Chapéu de Palha, né? Porque talvez eles achassem que tinha sido o bando do Luffy que fez isso com as crianças e que criou esses monstros. Mas aqui, logo de cara com essa explicação, já ficou óbvio que não é o caso.
Então, já sabemos que os vilões do arco são realmente os Cavaleiros de Deus e a gente não vai ter necessariamente um confronto entre os gigantes e o bando de Chapéu de Palha. Importante, tá? Doko no dareda ga shinnai kedo kodomo tachi o hakushu do yugai shou nante kusudomo me yurusai. Kokomama hitoshi ni saretara elbaf nani o kakete kuru kita. Nós também... Kona yugai jiken kita koto ne yoso wa sasenu. Washira mote o kasu idou no tame ni fune to hitori o baka ie omae tachi wa gyakujin. Eu estava certo. Eu estava certo. O que a Nami está falando? A Nami e o Zop estão falando que eles podem ajudar a procurar porque os inimigos são da mesma altura deles e só que o bafo é muito grande e tal. Só que o Jaru fala não. E por que ele fala não? Ele fala não por uma coisa que eu expliquei na semana passada. Do que você está falando, Roberto? Prestem atenção. Oda. De eu mesmo. Rava mal. Cadê? Acho que tem acento. Rava. Acho que é assim. Eu vou ter que procurar aqui, mas é rapidinho. Cadê os meus tweets? É uma curiosidade de One Piece que eu fiz na semana passada, que eu falei sobre o Rava mal, que é literalmente as palavras do Altíssimo, que é o código de conduta de Odin, tá? Cadê? Eu vou encontrar. Calma que eu vou achar. Cadê? Aqui está. Talvez depois. Prestem atenção. Aqui eu fiz uma referência ao capítulo 119, se eu não me engano, quando o Dory ele fala... É o Baf no Takaki Kotoba. Takaki Kotoba é uma referência ao Rava mal, tá? Que é literalmente este livro de poetas, onde o Odin fala como os subalternos, os discípulos dele devem se portar. Entre outras coisas, tá? Ele fala como os gigantes devem agir, pensar e viver. Mas tem uma outra coisa que é muito importante. Como você deve tratar os... Cadê? Tá funcionando essa busca? Tá tudo aqui, tá aqui. O Rava mal também é muito famoso por dizer como você deve tratar os hóspedes. Como é que se escreve hóspede, meu Deus? Convidado. Aqui. Saudações aos anfitriões. Um convidado está vindo. Onde ele deve se procurar para se sentar? Muito em breve, com a espada, ele deve testar sua coragem. O convidado. O Rava mal é muito famoso por literalmente mostrar como os vikings, como os discípulos de Odin, devem lidar com os convidados. Então, isto daqui é literalmente uma referência ao Rava mal, porque o Jaru está falando, vocês são os nossos convidados. Somos nós que temos que resolver esse problema. Sim. Roberto, o Oda nunca ia lembrar disso. Ele lembrou. Ele lembrou sim. Acho que foi o Milgras que disse isso, inclusive. Mas ele lembrou. Enfim. Matekore, espere. Dori Brog wa Dokoji. Onde estão Dori Brog? Sorega futari tomo toire ni tama. Ainda estou no banheiro. Sake ni namare. Eles beberão sake demais. Ningen saizu sagasu nara. Se a gente procurar pessoas do nosso tamanho, Ashira no hou ga tokui na hazu. Deve ser mais fácil pra gente. Soreda, é isso mesmo. Dayona. Dekai no wa dekai mon doushida. Os grandes lidam com o que é grande. Oretachi wa shinyu shao sou sakuda. Nós vamos cuidar dos invasores. Desu ga Hirosugiru erbafu warawara no ashidewa. Mesmo assim, o bafo é gigante, né? Já tinha dito isso. Oishi. Oi.
tomerareru to omoda. Vocês não vão me parar? Noritai não, querem subir? Já oresenchou na. Se eu for, só se eu for o capitão. E aí a Nami tá falando kawaii, né? Bonitinho. Shikoda, partir, né? A mesma coisa que o Luffy fala. Isso daqui provavelmente é uma referência a Vicky the Viking, né? Koron Kaizokudan, os piratas do Colon, né? Os piratas do Colon. Enfim. Omae de ken dakara nigei o susume. Então, em frente, né? Você é enorme, você também devia remar. É isso que está sendo dito. Erbaf yogai zento. TD. TD? Ela tá ouvindo uma música. É um dial isso, né? TD é tone dial? É isso? TD é tone dial. Arsto. Aqui tá falando Erbaf yogai Zenbi, Zendoe. Então, a todos em Elbaf Yokai, né? No mundo do sol, né? Ora estou no castelo August Nite Mugiwara no Ichimi Igai no Ningen Zokuga. Então, tá deixando bem claro aqui, no castelo Aursto, membros da raça dos humanos que não são o chapéu de palha foram avistados. Kakunin Sareteru. Foram avistados. Karera ni wa akiraka na teki ga mitomerare. Eles foram identificados como inimigos. Gihaha gunko no shogo no gishikida. É o ritual da Gunko depois que ela come? Ritual? Gishiki. Gishiki de Wanai não é um ritual. Que nada que dá, é só o que eu gosto. TD, né? TD é tondaio, né? Ongaku wa namanso saseteyo mishita. Que engraçado, né? Mosharu kiru shomi wa ina sukina kyo nantsu dake. Qual é o que você mais gosta? New World. É uma música do Brook, isso? É uma música do Brook, não é? É uma música do Brook. New World é a música do Brook. New World is a song written and sung by Brook under his stage name, the S.K. Brook. Soul King, né? Agora faz sentido ela tá de calcinha. É porque o Brook quer que, enfim, veja a calcinha dela, é isso que você tá dizendo? Iha, imano sekai ga fukuga, isso que mais gosta? Samanzu. Hito no kiyo warau mundia, né? Você não deve rir das preferências das pessoas. E isto é interessante. Isto é muito interessante, porque... Vejam bem, tem pessoas que falam que o Kaido respeita os pronomes de Yamato porque ele respeita as preferências das pessoas. Isso não tem absolutamente nada a ver com a mentalidade do Kaido. Nada a ver com a personalidade dele. Mas tem a ver com a personalidade do Killingham. O Killingham tá literalmente reprovando a risada do Somers porque ele tá fazendo pouco do gosto da Gunko. Tem muita coisa nessa música, Roberto. Com certeza tem, mas tem mais coisas. Esta me parece ser, assim como foi quando o Brook cantou a primeira vez, uma referência ao episódio 126 de One Piece. Sim. Roberto, você está completamente maluco. Não estou. Eu provarei. Isto daqui é uma referência à música do Brook. Mas isto é uma referência a isso disso aqui. Que eu já falei antes, inclusive. Eu posso pôr essa música aqui porque não tem propriedade intelectual. Que música é esta? Que música é esta?
Corrigido o título. Exatamente, Mr. Cabeça. Exatamente. E sim, este é o Papa Antigo. E esse é o Dudamel, que é um dos maiores maestros do mundo. Sim, o New World é da música do Brook. Mas aquela música do Brook é uma referência a esta música. Por que é uma referência a esta música? Roberto, não faz sentido. Esta é a sinfonia número 9 e o quarto movimento. Ela se chama Allegro con fuoco. É verdade. Só que este é o nome completo da música. Ela é conhecida, e como quase todas as músicas clássicas, elas são conhecidas por outro nome, já que este nome é muito grande. E sabe como este movimento especificamente é conhecido? A Sinfonia do Novo Mundo. From the New World. Sim. E é por isso que ela toca no episódio 126 de One Piece. Vou te superar, chuva cai em Alabasta. Podem ver. Pode procurar que está lá. Eu garanto que está lá. Tudo bem? E porque também, como é uma música clássica que tem mais de 50 anos, ela cai em domínio público, então você não precisa pagar a propriedade intelectual. É por isso que eu pude colar nessa live. Por isso que a gente pode ouvir e a gente não vai tomar direitos autorais. Entenderam? Enfim. A música favorita da Gon, que é New World, que é a música do Brook, tudo bem. Sara korede kisaronde yo kore ijo susumanso gambare Sauro. Ele vai tentar fazer isso, usar os dois escudos para salvar as crianças, mas não funciona porque elas batem uma na outra. Oasuman irva skarti sono shiro wa daijoubu ka Olaf. Quem tá atrás tá melhor, ele falou o nome das crianças, né, e tal. Nande kota hitori tomerareta otagai no toge kizutsuke ao no ka. Como é que a gente vai fazer isso sem machucar eles por causa dos espinhos, né? Hidoi nante shikakeo, que coisa horrível. Saru yappari keni no noriokusho sagasu shika. Parece que a gente vai ter que encontrar quem o usuário dessa habilidade. Chikaku ni kana. Ufa, a coisa tá muito longe, né? Sotoru kodomo tachi ga ki tobikonde shimau. Vamos ter que dar um jeito sobre as crianças. Mae ga dame nara saiko retsu no byorun kara jumni. Então ele vai tentar puxar de trás, puxando um por um. Yoshi retsu kara hanareta. Consegui, né? Puxar, koretara stari desu tomete ikeba. Bom, se a gente conseguir parar um de cada vez, Ore no koaimono. Aqui é outra forma de você falar eu, tá? Oshi, lendo do japonês? Claro, Manic Felpo. A gente sempre analisa os capítulos do japonês. Sempre. Roberto, tem algo nesses escudos aí do Sal? Tem. Muito provavelmente esses escudos aqui são aqueles mesmos escudos que foram usados no Grande Elric, que é o barco do Dory e do Brog. Lembra que lá em Egghead, quando eles resgataram o Chapéu de Palha, mostram vários escudos? Muito provavelmente esses dois símbolos estão lá, tá? E obviamente tem aqui o símbolozinho do redemoinho de espiral, como sempre. Agora, o que eles significam, de que família, de que clã é, eu não sei. Não, isso nunca foi mostrado, né? O simbolismo de One Piece é muito difícil. Ainda nunca foi explicado. O único simbolismo que é muito óbvio pra gente é o símbolo do arco-íris, as bandeiras dos países e a Macaqueiro Rio no Rizume, que é a pata do dragão celestial, que é o símbolo do governo mundial, né? Fora o da marinha, etc. Valeu, não, de boa, tamo junto. Masaka koitsura renkei shiteru no ka? Doko de dare ga quem tá fazendo? Onde estão as pessoas que estão fazendo isso, né?
Qual que é o Nishinomura dake de Hanako? Não é só a Vila do Oeste, né? Hokano Muramura. Demo do Yoni. Kaibutsu Tachika. RC Paulo mandou R$11,50. Muito obrigado. Eu que agradeço, RC Paulo. Você sempre ajuda eu a pagar os volumes. Ele mandou R$11,50 porque é exatamente o preço que eu pago no capítulo, tá? No capítulo não, na Shonen Jump inteira, tá? Valeu mesmo, ajuda demais. A Nishinamura Kenko, né? O lado da... Kinko, né? Não é Kenko, Kinko. O lado da Vila do Oeste. Noryoku de arukoto wa tashika daru. Realmente, a gente confirmaram já que é um usuário de Akuma no Mi, né? Kenni no tokute o isoganeba. Precisamos encontrar logo. Drago. Eles conseguiram derrotar o Drago, né? Itai de konoyakaisa. Keganin wo murae. Estou indo pra vila. Uau. Nidhogg. Valeu, Luigi. Onde eu compro o capítulo em japonês? Aqui. Vocês podem ver o link aqui, ó. Aqui, ó. É um site oficial da Shueisha, tá? Quem quiser comprar, tem não só a Shonen Jump, tem os volumes coloridos, tem tudo da Shueisha lá, tudo. Enfim, eles estão falando desse dragão aqui, que é o Nidhogg, né? É o Nidhogg. Só que o Nidhogg, ele é escrito com 2 kanjis, ó. Isso aqui é importante pra quem nunca assistiu a live, tá? Eu leio na manga online, você lê a versão pirata, que isso aqui é a versão oficial, tá? Enfim, eu não entendi do que você tá falando, Spice, como funciona. Mudou mais uma vez meu jeito de ver One Piece, tamo junto. Enfim, o nome do Nidhogg é escrito aqui, assim, com os furiganás que indicam a pronúncia. Quando vocês ouvirem os personagens falando no anime, eles vão falar Nidhogg, tá? Ou Nizuhogg, que é a pronúncia em japonês. Só que os kanji significam outra coisa, tá? Aqui tá escrito Laimei-ryu, né? Que é o dragão de eletricidade. E é por isso que ele tem um golpe de eletricidade, tem um raio, né? Esse aqui é o kanji de Kaminari, né? E esse é o kanji de dragão, Ryu, né? Boku no Koemono, que eu tenho medo, Atashi no Koemono. Isso aqui é um menino, isso aqui é uma menina, né? Obake, de um fantasma. Pode ver que, normalmente, os meninos têm medo de monstros, na cabeça do Oda, tá? E as meninas têm medo de fantasmas, aparições, alguma coisa assim, né? Basicamente, coisas que... Os meninos têm medo de coisas que eles podem enfrentar, mas não podem vencer. E as meninas têm medo de, literalmente, uma coisa que elas não conseguem enfrentar, né? Um fantasma. Enfim, esse aqui eu acho que eu não li, né? Ore no Koemono é Fenriru, é o Fenrir. O que eu tenho medo é o Nidhogg. E o que eu tenho medo é um fantasma. É isso? É. Ikuzo Dori ou Brog. Vamos lá, Dori. Vamos lá, Brog. Murawa Murari Kirare Minanshiro. Vamos correr... Abandone a vila, né? Vamos fugir da vila. Aqui aparece o Dori e o Brog e a gente sabe porque um usa um machado e o outro usa uma espada, né? E aí eles provavelmente vão usar o golpe mais famoso deles, que é o Hakoku. Isso era óbvio, né? A questão, senhores. Tu recebe em PDF acesso por login? Eu não entendi. Não entendi o que você tá falando, Spice. Não, pô, você só paga o negócio e carrega, não tem muito segredo. Você lê no leitor do próprio site. Isso aqui é o leitor do site, ó, tá vendo? É o leitor do site. Não tem muito segredo, não tem nada escondido aqui. Enfim. Isso aqui é Hakoku, que significa nação soberana, nação guerreira. Mais ou menos. Acho que eu nunca falei isso. Koku é o mesmo kanji de Kuni, que significa país. Sim, mas eu quis dizer, tu tem acesso vitalício depois de pagar? Sim, acesso vitalício. Claro, você comprou, é seu. Acesso vitalício. Tá? Só que, senhores, vocês sabem que kanji é este aqui? Este kanji está presente nos sistemas de poderes de One Piece.
Qual? Qual? Vamos ver se vocês estão manjando. Porque o capítulo basicamente acaba assim, né? São os piratas guerreiros gigantes, né? E a Kyohei Kaizokudan. Os piratas gigantes, os gigantes piratas, né? Os guerreiros piratas gigantes. Estão falando aqui do Great Elric Go. E aí o Gyaban tá no barco junto com eles, né? Que é o Yamagurai, né? O Devorador de Montanhas. Anofunemuteki Janeka. Agora aquele barco é invencível. É mais ou menos assim que o capítulo acaba. E na semana que vem a gente vai ter a volta do anime e para comemorar capa e página colorida. Meu japonês está tomando assim, haki. Perfeito. Este ha aqui, que vocês não estão vendo, este ha aqui é o mesmo ha de haki. Roberto, então o Hakoku é um ataque com haki? Muito provavelmente. Querem ver? Prestem atenção. Hakoku One Piece Wiki. Não. Cadê o... Não é esse aqui. Eu quero ver o golpe do Dory e do Brog. Chatão está esse negócio aqui. Dory e Brog. Aqui, ó. Hakoku. Tá, mas por que não tá mostrando aqui? Pera aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui o kanji mais fácil. Aqui, pronto. Estes são os kanjis do ataque do... Valeu, Marlon. Estes são os kanjis do ataque do Dory e do Brog, tá? Hakoku, esses dois. O segundo kanji, como eu já expliquei, significa país, tá? País, Kuni. País. Só que o primeiro kanji é o mesmo de haki. Este ha é este ha. E não somente ele está presente aqui, como ele também está presente no tipo mais poderoso de haki, que é o Haoshoku. Querem ver? Se a gente pegar aqui, ó, tá vendo esse ha aqui? E copiar, e a gente vir aqui no Jisho e dar um Ctrl F e um Ctrl V, é o mesmo kanji. Entendeu? Então, muito provavelmente o Hakoku do Dory e do Brog foi a segunda vez que um haki foi usado em toda a obra. Vocês sabiam disso? Roberto, por que segunda vez? Porque a primeira vez que o haki foi usado na obra foi no capítulo 1. O Haoshoku do Shanks, quando ele mandou o Rei dos Mares para longe. Entenderam? Então, Roberto, o Hakoku é um ataque com haki? Muito provavelmente. Com o Haoshoku? Não sei. Não sei. Beleza? É tipo a vontade de Elbaf. Exatamente. Porque haki significa literalmente isso. Ambição, vigor, determinação, aspiração. Quando o Dragon segura o Smoke, ele pega pelo GT dele, né? Pega. Ele pega pelo GT. Vamos ver? Dragon Holding GT. Vamos ver. One Piece. É melhor botar One Piece. Espera aí. Não sei se vai ser tão fácil de achar. Smoke. Aqui, ó. Não, ele pega pelo cabo. Ele não pega pela lâmina, né, que é literalmente feita de Kairos aqui, né? Ele pega por aqui, então se ele tem uma Akuma no Mi, né? Se ele tem, o poder dele, ele não ficaria enfraquecido. Muito provavelmente isso aqui prova que o Dragon tem uma Akuma no Mi, tá? Roberto, a frase do Jinbe, ele estava falando sobre o que ok? Não dá pra saber, porque o Jinbe usa um pronome, significa eles, né? Soitsura, mas tá com pontos. Muito provavelmente porque o Jinbe sabe quem são eles. E eu mencionei que talvez ele saiba, porque talvez essas mesmas pessoas o prenderam. Talvez quem prendeu o Jinbe lá em Impel Down foram os Cavaleiros de Deus. Eu acho. Tem que ver. Eu não lembro se o Jinbe se entregou, eu não lembro se alguém bateu nele, mas provavelmente ele foi derrotado por alguém porque ele estava todo arrebentado. Não sei, tem que ver. Roberto, sabe dizer se tem muita diferença do kanji de Ki do japonês para o chinês?
Eu acho que é o mesmo kanji. O Ki de Dragon Ball com o Ki de Haki. Quer ver? Vamos ver. Eu tenho quase certeza que é o mesmo. É o mesmo kanji. É o mesmo kanji. Esse é o Ki de Dragon Ball. Ele está presente em Haki. Está. O Haki em One Piece é escrito exatamente assim, tá? Tudo bem? Tudo bem? Roberto, mas Haki significa ambição, aspiração, vigor, vontade, espírito, determinação? Sim. Mas se você quebrar os dois kanji, você vai ver que este Ki continua sendo a mesma coisa, só que esse Ha é o de conquistador. Tudo bem? E é por isso que o Hao Shoku não é o Haki do conquistador, é o Haki do rei dos conquistadores. Vai ter react? Vai ter react. Porque a live foi curtinha hoje, né? Já que é assim que o capítulo acaba, pessoal. Não tem muito o que a gente discutir aqui. Eu provavelmente errei todas as minhas previsões pro capítulo, porque a gente não teve o... A gente não teve o Luffy, a gente não teve o Zoro, a gente não teve ninguém, né? Não gostei muito do capítulo, achei que poderia ter tido mais. Teve algumas referências legais, mas basicamente isso, tá? Eu quero falar que eu acredito que temos 4 Nickas. Luffy, Joy Boy, que aparece no Mundial Buff original. Um capítulo de transição, pelo que parece. Provavelmente. Provavelmente. Nossa, que da hora, não sabia dessas coisas. Pois é. E é por isso que a gente lê do original, Felpo. Porque faz diferença. Porque quando você traduz Haki e Ki para o português, não é bem traduzindo, né? Quando você romaniza, quando você escreve com o nosso alfabeto, fica só Haki e só Ki. E aí você pega a tradução e não sabe que literalmente um faz referência ao outro. Por quê? Porque o One Piece não existiria sem Dragon Ball. Todo mundo sabe que a principal inspiração pro o Oda escrever o One Piece foi Dragon Ball. O Luffy, o Gear Second dele, obviamente a referência é o Kaioken. Tipo, você não precisa ser gênio pra isso. O Gear Third, a referência, obviamente, é aquele Super Saiyajin 2 fortão antes dele dominar o poder. Todo mundo sabe isso. Isso daqui, vocês esqueceram disso aqui? Qual é a referência disso aqui em One Piece? Todo mundo sabe qual é, o Gomu Gomu no Fuzen. Tem um monte de referências de Dragon Ball One Piece. Um monte, não precisa ser gênio. Beleza? O Deus de Sol dos Gigantes conseguiu o apoio de sua raça, mas não conseguiu o apoio de outras raças. O Luffy veio de uma Dragon Ball, se parar pra pensar. Já Joy Boy conseguiu o apoio das raças, mas foi recusado pelos gigantes. É uma boa teoria. É uma boa teoria. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do capítulo. Essa foi a minha análise. Vamos pros reacts?